Oi, gente! Hoje a gente começou uns minutinhos depois, peguei um trânsitozinho agora na volta e estamos aqui para nossa mais uma live especial com a nossa doutora Márcia. Esperando ela entrar aqui para a gente começar. Vão colocando as perguntas de vocês aqui nessa caixinha da interrogação do privado. Vão colocando também o aviãozinho para funcionar, né? Oi, Renata, muito bem, amor. Muito legal te ver aí. Silmara, seja bem-vindo, querida. Priscila, é você? Oi, Pri. Olha, ontem a gente falou sobre a experiência do cliente, Priscila. Lembrei muito de você. Passa lá no IGTV e assiste. Muito legal te ver aí, Priscila. Gente, Priscila é uma querida, nossa contadora lá em Boston. Doutora Zaide. Então tá. Chegando perguntinhas aqui no privado, eu vou respondendo. À medida que for chegando aqui, eu vou separar algumas perguntas, inclusive, para nós respondermos lá nos stories, tá, gente? Eu vou pegar algumas perguntas e nós vamos colocar perguntas e respostas no stories, vou colocar lá, pra gente poder ter mais tempo aqui de conversar com a doutora Márcia. Ela já chegou aqui, vou chamá-la. Chamar a doutora Márcia. Priscila Silmara, é a tua irmã que tá aí ou não? Olha, todos vocês que estão vindo aí pelo canal da doutora Márcia, sejam muito bem-vindos. Oi, querida, tô te ouvindo. Boa noite, Márcia. Mais uma vez, querida. Tive muitos retornos da nossa live passada, pessoas perguntando bastante coisas, e eu tô fazendo um apanhado de perguntas para a gente escolher as 10 melhores e a gente começar a responder também na, na, na nossa live, né? Nos nossos stories, porque a gente vai tendo. Eu acho que o navegador não está funcionando direito aqui. Aqui. Agora foi. Agora melhorou. Filho, você traz para mim o outro tripé? Tá dentro da minha bolsa no carro, por favor. Esse aqui não tá legal. Então, Márcia, eu tô com algumas perguntas, mas eu vou primeiro esperar um pouquinho a gente desenrolar o assunto e a gente escolhe algumas mais pro final e a gente vai colocando mais também depois, tá bom? Tá tudo bem? Tá tudo bem. E você, tá bem? Tudo jóia, tudo jóia. Vamos começar pelo assunto daquele vídeo que está no teu canal sobre o equilíbrio da questão da zona do conforto. Acho um assunto bastante interessante. Sim, mudança ou zona de conforto, né? É um dos vídeos que eu tenho que fala um pouquinho sobre a nossa vontade de mudar, né? Márcia, deixa eu te falar uma. Marcinha, deixa eu te falar uma coisa. Sim. Eu não sei o que está acontecendo, mas está tendo um barulho que da outra vez também tinha. Eu não sei se é o nosso fone. Alguém do time pode ser. Eu falar vou tirar comigo? o fone. Deixa eu Tira o ver se teu para tirando o ver se é o fone teu. melhora. Às vezes acontece. Peraí. Vê se me ouve melhor assim. Melhorou, sim. Então era o fone, sim. Mas tá me ouvindo? Como Super tá bem agora. Super bem. Então, ótimo. Então, ótimo. Tá. Então, vamos seguir assim. Bom, mas aí esse vídeo que você me perguntou é um vídeo chamado Mudança ou Zona de Conforto. Isso. Que traz para nós esse entendimento de que a gente sempre está querendo mudar, né? Por exemplo, eu quero ir para academia e eu quero me manter na academia. Mas por que a gente não faz isso? Então, ali naquele vídeo eu falo um pouquinho sobre uma que é a energia psíquica, né? Uhum. Então, nesse sentido, acho que fica claro para nós que não é preguiça, pode até chegar nesse nível, né? Não vamos eliminar isso, mas de uma maneira geral, é muito difícil promover mudança, né? O nosso cérebro, ele está ali
se programando exatamente para não exercitar muito, né? E a nossa mente, numa condição de proteção, fica com medo do novo. Então, a gente tem muitas lutas internas para poder promover mudança. Verdade, essa questão do medo do novo. Vamos explorar um pouquinho isso, a questão do medo do novo, né? Medo da questão de se arriscar, medo de enfrentar uma situação. E às vezes a gente confunde, né, a ansiedade natural com a ansiedade maléfica, porque a ansiedade, ela também é benéfica, né? Quando a gente conversou sobre isso, né? Se eu vou fazer uma viagem, não tenho interesse nem de ficar aquela ansiedade, falar assim, nossa, não consegui dormir, estou ansiosa pela viagem, né? Quero É, chegar na viagem e começar a pesquisar coisas, onde eu vou visitar, o que eu vou fazer. Se não tiver esse nível de ansiedade, alguma coisa está errada, né? Mas essa ansiedade do verdade. novo, do medo do novo, por exemplo, também dispara uma coisa natural. Quem que gosta de entrar num ambiente escuro que você não sabe para onde está indo, né? É verdade. O desconhecido sempre vai causar um certo frio na É. barriga, né? Mas desde quando que isso pode começar a ser maléfico, né? O que que pode acontecer disso virar uma ansiedade maléfica? E aí a gente pode pensar no seguinte: a gente tem algumas etapas no nosso processo de mudança. Um Uhum, deles é você sair daquela condição de prazer, né? Tá muito uhum, bom ficar aqui na minha cama de manhã cedinho, quentinho. E por que que eu vou enfrentar algo adverso? Então tem também a ver com o nosso nível de tolerância à frustração. Tá? Então, é uma série de situações que a gente precisa avaliar. E aí, essa ansiedade que dá depois, né? Ah, eu deveria ter levantado de manhã cedo e não fui. Aí entra aquela autopunição, autoflagelo, e fica aquela ansiedade, né? No sentido de eu não vou conseguir conquistar as coisas. E aí a gente começa a entrar nessa zona aí muito perigosa que mexe com as nossas emoções e leva para uma condição de uma ansiedade extremamente negativa, onde a gente começa a projetar coisas ruins. Se eu não consigo nem levantar da cama de manhã para fazer um exercício, que é uma coisa que eu quero, eu não consigo mais nada, né? Então tem que tomar cuidado com isso. E, Márcia, tá chegando algumas perguntas aqui, mas tem uma muito importante. Hum, Quando a gente começa a ter. Porque assim, quando você faz um programa, não, amanhã eu vou fazer tal coisa, hoje não foi um dia legal, você tem dois resultados, né? Ou eu fico me martirizando, como você falou, eu não fiz isso, não fiz aquilo outro, e aquilo vai te levando cada vez mais para uma outra ansiedade. Ou você pode falar, não, ok, tudo bem, eu aceito, eu vou ignorar. uhum, Realmente não fiz, realmente procrastinei, realmente não estava certo, mas amanhã vai ser um outro dia. Eu vou me preparar para que amanhã esse dia seja melhor. O que que a gente pode colocar num caminho neural? O que que a gente pode fazer psicologicamente falando para que isso não se torne um vício de recomeço? sim. Sabe? É, Tipo assim, eu posso me ajudar a não entrar naquele nível de ansiedade do ponto de ficar me martirizando, saio dele, mas também que eu não quero ficar achando que todo dia amanhã vai ser outro dia que eu posso fazer de novo, né? sim. E esse dia não chegar. Uhum. Nesse sentido, eu acho assim, tem dois aspectos nisso aí. Um é uma condição super normal, né? Quando a gente fala dessa zona de conforto da nossa natureza, de se manter no mesmo lugar. E aí, sim, entra isso que você está falando, que, bom, já que eu queria acordar às 7 horas da manhã, não tive coragem, então eu vou acordar às 8 e em vez de ir para academia, eu vou, sei lá, dar uma volta no quarteirão. Então diminui um pouquinho essa meta, porque aí você já começa a mapear ou vai um pouco mais para o controle desses bloqueios que a gente tem para não gastar energia, tá? E Uhum. um outro aspecto que também tem que ser considerado são das pessoas que têm algum tipo de problema, né? É, emocional ou que precisa tratar uma depressão, alguma coisa um pouco mais profunda, que a gente precisa realmente entender por que que a pessoa não faz aquilo, não está com vitalidade para fazer determinada coisa. Então, eu acho que não, a gente não pode sair rotulando, né, que é só procrastinação, não. A gente também tem aspectos Exato. nesse sentido. Fantástico. E também aquela condição que a gente falou na live passada, sobre uma necessidade que a gente tem de realmente se manter naquela proteção do ganho secundário.
né? O que eu ganho com isso? Ah, eu ganho que se eu não vou, eu começo a fazer um monte de reclamação. E aí, tá vendo só como é que eu sou? Aí você fala isso para alguém que vai te falar: que isso, você pode, você consegue. Então você tá sempre recebendo esses elogios, sempre esse colo, tá? Então, esse é um lugar que às vezes a pessoa se coloca, isso sem perceber, tá? Tô dizendo que isso é super prazeroso, não. Mas o inconsciente te empurra às vezes para esse lugar aí de um prazer que na verdade, em análise, a gente chama isso de um gozo, que é um gozo não natural, né, consciente, mas sim o que a gente vai transitando aí por esse lado obscuro do nosso inconsciente, que fala o seguinte: olha, você não pode, você não tem capacidade, mas sabe aquele afago, aquele, né, aquele colinho? Então a gente fala que é esse inconsciente que coloca no colinho que te leva para um lugar muito primitivo, muito infantilizado. E precisa sair dele. Se esforçando, não tem jeito. Tem que se esforçar. Márcia, eu queria só dar uma pausa aqui e pedir para todo mundo que está aí tomar algumas atitudes. Gente, a gente tem que tomar uma atitude de entender que tudo que a gente faz tem que ter um propósito, tem que ser intencional. Senão você está vivendo no automático, e vivendo no automático você vai estar sempre à mercê das suas reações. As reações são impulsivas. Então a gente vai estar sempre atuando naquilo que a gente reage, porque a ação é uma coisa e a reação é outra, né? A gente até brinca, não, fazer o que Jesus faz tá jóia. Eu quero saber reagir como ele reage, né? Aí é uma outra complicação. Agir como a Madre Teresa de Calcutá, tá bom, reagir a outra situação. Então, assim, a gente tem que entender que ação e reação são duas coisas diferentes. E a gente precisa começar a tomar algumas atitudes. Porque estar aqui apenas por estar não vai agregar a sua vida. O que vai agregar, se esse tempo vai ser algo diferente ou não. Ô, Lucas, eu estou escutando um barulho aqui, eu não sei se é de externo, de fora, tem um eco, alguma coisa aqui, não sei se é lá fora. Eu não sei. Dá uma olhada lá em cima, se é alguma coisa, se é aqui fora. Algum sprinkle do jardim, alguma coisa. Então, assim, hoje a gente precisa realmente puxar as atitudes, né? Porque senão aqui vai ser só mais um tempo perdido, em vez de ser um tempo ganho. Então, primeiro, gente, papel e caneta na mão sempre. Sabe, para anotar o que a Márcia está fazendo. A Márcia já falou coisas aqui que, sinceramente, com uma boa atitude, uma perceptividade, com essa anotação e uma ação, você vai conseguir resolver alguma coisa na sua vida hoje. A segunda é que você possa compartilhar aquilo que você está recebendo, né? Eu falo que a nossa parte é fazer isso aqui, tirar o tempo, trazer a informação, o conhecimento, a experiência. Eles são se conectarem, né? E a parte deles também é compartilhar e chegar naqueles que eles amam que a gente não alcança. Essa visão de que, se eu der like, se eu compartilhar, eu vou estar fazendo isso por você, e o que eu estou ganhando com isso? Gente, o ganho já é o que você está recebendo aqui. O nosso ganho, por exemplo, é poder compartilhar com você o que está sendo colocado, pegar uma agenda da doutora Márcia e trazer para cá. Então, isso é uma coisa realmente importante para você. A outra é que você possa continuar mandando as perguntas. Estou vendo que tem várias perguntas no privado aqui. Essas perguntas então vão ser anotadas e a gente vai estar respondendo lá no Stories para ir também para o canal da Márcia. Márcia, você estava falando uma coisa de ganho secundário, né? Quando a gente consegue compreender que esse ganho secundário, ele pode nos aprisionar numa zona de conforto, no engano de que time que tá bom não se mexe. Até aonde essa frase, que é um jargão tão comumente usado, ela pode nos atrapalhar ou pode nos ajudar a discernir qual é o momento de mexer e qual é o momento de não mexer. Uhum. A gente tem um sinal muito claro, que é um sintoma, que é a angústia. Se você está muito angustiado, você já tem um sinalizador aí de que, olha, você está numa repetição, né? A gente em análise chama isso de elaborar e repetir. Uhum. Você está numa repetição que você precisa sair dela e precisa fazer força. Porque o nosso inconsciente ele é muito poderoso, ele tem muita força porque ele é atemporal, ou seja, se você trouxe essa zona de conforto lá da tua infância, né? Em algum momento você foi ou muito rejeitado ou muito paparicado, hoje na vida adulta, você fica nessa zona aí onde eu não consigo, eu não posso. Então, isso pode ser uma ação do inconsciente muito forte, que se você está muito angustiado, é um bom sinal. É horrível de sentir, mas é um bom sinal. É esse momento que você consegue fazer o movimento, né? Perfeito, Márcia. Muito interessante o que você falou agora.
Hoje eu estava falando num grupo de mentoria e eu falei, gente, a gente tem áreas na nossa vida, corpo, mente e espírito, né? E às Sim. vezes a gente fala, nossa, eu tô numa guerra física, ou então eu tô numa angústia, não sei o quê, ou então. E às vezes é uma questão de você ter dormido bem, tomado água, visto a É. sua vitamina D, como é que tá. Às vezes a Uhum. gente põe muito a responsabilidade sobre uma área, determinada área da vida, enquanto você falou, não dá para ficar rotulando. Nem tudo é por causa que é isso ou porque é aquilo. A gente tem que estudar cada caso. E eu sempre tenho esse É. cuidado de falar na internet, né? De falar, gente, online nós estamos falando num geral, né? Nós É. estamos trazendo informação geralizada, generalizada. Tem pessoas que precisam de certos tratamentos específicos, de certos medicamentos específicos, passar por certos profissionais. Então, aqui é para te trazer uma informação onde todo mundo fazendo pode alcançar, que é o que é interessante. Porque Claro. uma informação transcultural, ela vai funcionar, não importa se eu estou aqui nos Estados Unidos, se você está no Rio de Janeiro, se quem está assistindo está em Portugal. Aquilo que é Uhum. como fundação, que a gente estava falando sobre identidade, né? Ela não muda, é uma informação que, independente da cultura que você viva, ela vai funcionar, ela vai te trazer um resultado. Ou seja, ela não é contextualizada de uma cultura. Ela é uma Sim. coisa transcultural. Então, nós estamos aqui para que a gente possa te falar o seguinte: pega as informações, abstrai aquilo que não faz sentido para você. Você precisa se conhecer, por isso que o autoconhecimento é super importante. Não adianta você estar entrando em várias lives se você não se conhece, não sabe tua identidade, não sabe teu propósito, não sabe o que você está fazendo. Você vai trazer, talvez, informações para a sua vida que não vão ser utilizadas ou utilizadas da maneira errada. Então, o que a doutora Uhum. Márcia está falando é exatamente importante para que você possa pegar o que é o básico do dia a dia. E muitas vezes a gente está com uma luta física e está determinando uma ansiedade crônica, enquanto tudo que você precisa são 8 horas de sono, mais água, um exercício físico, uma vitamina D bem equilibrada. Não precisava exatamente se dizer que eu estava com ansiedade crônica, né? Então a gente precisa Sim. entender quais são as caixas. Eu estou numa guerra de espírito, eu estou numa guerra física, eu estou numa guerra mental. São meus pensamentos que estão brigando, né? Como atuar com isso? E aí eu queria te fazer uma pergunta. Existe uma forma de eu ter um valor próprio em excesso ao ponto de eu me tornar prisioneiro? Sim. Existe. Essa questão do valor próprio, né? Essa expressão, ela vem, né, irmã aí do amor próprio, né? Do auto-amor, onde você começa a ter um autocuidado, Da perceber autovalorização? a valorização, que você é especial. Só que isso tem um limite, né? Tudo em nós tem um limite, né? Todos os extremos são perigosos. Então, quando você começa a se perceber ou valorizar demais as suas dores, as suas alegrias, né? Todo mundo tem que saber tudo que você faz, Uhum. ou a sua dor, todo mundo tem que Se, escutar todas as suas reclamações. se A gente já está compadecer de caminhando tudo, por né? um lado, né? Podemos até chamar de um exibicionismo, que isso realmente acontece, onde essa natureza já começa a caminhar para um narcisismo doentio, onde você é o foco das atenções, tá? Então, é muito importante quando a gente fala de valor próprio, é de você entender que você, enquanto ser humano, você tem valor e dentro desse valor você tem todas as potencialidades que hoje é indiscutível, né? Todos os segmentos científicos, religiosos, seja o que for, vai falar o seguinte: você pode, você tem valor e já está comprovado que a gente tem até muito mais potencial do que imaginamos, né? Sim. Isso Uhum. todos sabemos. E tem também um outro lado das nossas fragilidades. E a nossa fragilidade vai envolver, por exemplo, Lani, falando isso, me ocorreu uma situação de algumas emoções negativas. Né? Como Uhum. a gente deu o nome dessa live aí, de valor próprio, Gente, eu não e botei o nome. saúde. Oi? Eu não coloquei aqui, não marquei aqui valor próprio e a Isso, saúde emocional, né? saúde emocional, foi. Então, se a gente for pensar nisso, no valor próprio e saúde emocional, por exemplo, quando a pessoa se separa, né? A pessoa se separou porque, sei lá, o namorado arrumou uma outra pessoa. Uhum. Essa pessoa, nesse momento da separação, ela vai achar que ela não tem valor nenhum. Uhum. E aí, tá tudo bem pensar isso nesse momento. Você está vivendo uma situação adversa em que a pessoa escolheu outra pessoa em vez de você. Então, chorar faz bem, ficar mal, sabe? Aquele dia, hoje eu não quero tomar banho. Tem problema isso? Não, um dia não, 2 dias não. O problema é que você vai ter que começar a resgatar
que essas suas emoções, estou com raiva dele, eu quero que dê tudo errado, eu olho, né, na televisão, um casal na televisão, sinto inveja, é da natureza humana sentir isso. Então, quando a gente fala, né, pelo menos na minha visão, quando a gente fala de valor próprio, é você valorizar o ser humano com suas dores e com as suas falhas, inclusive. Perfeito, Porque, Márcia. sabe o que acontece? Às vezes a pessoa, e eu já tive um caso assim no consultório, de uma pessoa que falou assim, Márcia, eu não posso mais ir para a rua, porque ela tinha se separado, né? Porque quando eu olho aquele casal, me dá uma inveja tão grande, e isso só comprova por que meu marido me abandonou, porque eu realmente não valho nada. Tá vendo que pessoa horrível que eu sou? E aí, ali, né, no nosso processo, eu falei, não tem nada a ver com isso. Só o que você está sentindo é muito natural, né? Então, acho que passa também por essa generosidade que a gente tem que ter, né? Esse amor próprio, esse valor próprio, é para falar o seguinte, olha, o que eu estou sentindo é normal, não é porque eu seja má, porque eu seja ruim. Então, quando a gente transita, né, pelo autoconhecimento, a gente vai entender qual é o nosso valor. E às vezes o nosso valor está em a gente fazer as coisas dentro do nosso limite, inclusive. Tem Exato. pessoas que falam assim, sei lá, fulano é uma bailarina excepcional, eu posso, eu consigo, eu quero. Tá, mas você não tem, de repente, o corpo adequado para isso. Você não tem muita coordenação motora. Então, se valorize dentro de um aspecto que tenha mais a ver com o teu perfil. Então, o autoconhecimento, eu acho que ele abre assim, uma oportunidade enorme para a gente ter muita gratidão pelo que a gente sente, né? E pelo que a gente é. Inclusive, tem um trabalho lindíssimo, né, da psicanalista Melanie Klein, que ela fala sobre inveja e gratidão, dizendo o seguinte: no lugar da inveja, a gente não coloca a admiração especificamente, a gente coloca a gratidão para a gente conseguir trabalhar esse sentimento. Fantástico. Então, Bom caminho. você começa a ser grato pelo que você tem, aí você naturalmente, né? Nossa mente é toda em cadeias, você naturalmente recupera esse valor próprio e não adoece, né? Que é o que a gente não quer que aconteça. Fantástico. Márcia, segura aí para a gente ver se consegue ter um tempinho, já que você Ah, entrou nesse assunto da inveja, se a gente conseguir ter um deixa tempinho para eu no só, fim. só interromper rapidinho. Você Claro. me avisa com relação ao Do horário, tempo. porque na Nós temos 30 última minutos. Na verdade, a gente entrou um pouquinho depois, né? Marca 30 minutos, tá? A partir de você agora. me Conta avisa. aí. Temos 30 Tá. minutinhos. Então, olha só. Mas eu vou dando os pontinhos aqui. Ótimo. Independente se vai me avisar ou não. Porque me avisou na semana passada com um atraso do próprio Instagram. Né? Mas a gente Oi. vai olhando. E falando dessa questão da inveja, segura para se a gente tiver um tempinho no final, para falar daquela questão que a gente conversa, né? De eu torço por fulano, tá tudo certo, mas eu tô sempre esperando que alguma coisa vai dar errado. É uma coisa inconsciente do ser humano. Então segura essa parte para ver se a gente consegue Tá, realmente entrar nessa questão. tá. Quando a gente começa a pensar sobre autossabotagem, né? Você estava falando que muitas vezes você pode colocar algo para se abraçar um pouco. Gente, eu preciso respeitar o que eu tenho de bom e o que eu tenho de errado. Eu preciso ter paciência comigo. Eu preciso ter Isso. paciência no processo. É super importante. Como também a autossabotagem, ela pode te trazer doenças físicas, psicossomáticas, para que você também não reconheça que você é mal. Por que é bom? O que eu quero dizer é por que é bom você aprender a amar o seu lado mal. Vê se você Uhum. acompanha esse raciocínio e concorda, Márcia. Por Tá. que é bom eu também entender o meu lado mal? Por que é bom esse autoconhecimento quando eu também percebo que naquela área eu tenho essa vitimização ou eu tenho esse nível de prepotência um mecanismo de defesa? Porque quando eu assumo isso e digo, eu posso mudar isso, eu posso transformar isso, eu posso reconstruir isso, eu posso desmistificar isso no meu ser, eu tenho o direito e tenho as armas para isso combater. Quando eu não aceito isso, o que eu vou fazer? Eu tenho que inventar alguma coisa que subsidie aquilo que eu não consigo aceitar. Por exemplo, eu não quero aceitar que eu tenho preguiça. Eu sou uma pessoa preguiçosa. Não quero Uhum. aceitar isso. É difícil, né? Tem algumas coisas que é difícil ser humano assumir. Preguiça, orgulho, inveja. São coisas difíceis de abrir a boca e externalizar. Então tá, eu sou uma Sim. pessoa preguiçosa. Eu vejo que uma pessoa preguiçosa, eu julgo que é uma pessoa má, é errado, é terrível.
Na verdade, né, em Provérbios fala que a pessoa cai na desgraça, o preguiçoso não come, come o pão da preguiça, né? De fato é. Agora, quando eu assumo que eu não posso assumir que eu sou preguiçosa porque isso é terrível, eu invento aí uma somatização no corpo que vai me dar uma febre, que vai me dar Uhum. uma dor terrível, e agora eu tô na cama, não é porque eu sou preguiçosa, é porque de fato eu tô com dor. Eu tenho algo que prove a minha falta de ação. Ou seja, eu busco uma autossabotagem tentando comprar a ideia de que por que eu estou naquele estado. Da mesma Uhum. maneira que a gente vai para o outro lado, como você falou. É necessário que você compreenda o seu ser num todo. O bom e o mal. Eu amo o que é certo, eu amo o que não está legal. Para que com isso na mão a gente consiga dar um primeiro passo. Sim. Concorda com isso? Sim, sem dúvida. E isso, assim, foi muito bem pontuado, explicado aí, né, na visão de que realmente todo mundo tem um lado bom e ruim, não há dúvida nenhuma, né? E a gente, às vezes, passa muito a mão na cabeça de que, não, isso aí é do ser humano mesmo, isso é assim, daqui a pouco melhora. Ou você Uhum. teve uma história péssima, né, e as coisas vão melhorar. Esse discurso, muitas vezes, não leva a lugar nenhum, né? Como você Uhum. está falando, fica rodando, tá, e aí, vamos sair do lugar ou não? E aí, né, eu queria, assim, propor, já que você descreveu muito bem isso, eu queria propor uma outra visão que tem a ver com a forma como a gente faz a leitura, por exemplo, na psicanálise. Na psicanálise, a gente faz uma separação da pessoa em estruturas psíquicas, tá? Então, nós Uhum. temos o neurótico, o psicótico e o perverso. Tá? Perfeito. O, Muito neuro, bacana. o neurótico, né? Em psicanálise não existem normais, né? Os mais normais da psicanálise são os neuróticos. Então, o Muito boa. neurótico, o que ele tem, né? Assim, falando muito um sentimento de culpa e ele tem um sentimento de Aham. empatia, tá? Então, por exemplo, se ele ficar muito tempo na zona de conforto com essa preguiça aí, ele vai se sentir culpado, ele vai se sentir angustiado. No fundo, ele vai pensar: puxa vida, eu não deveria estar fazendo isso, né? Eu vou me movimentar. Então, ele vive uma angústia que vai empurrar ele para sair dessa zona de conforto de alguma maneira. Uhum, Tá? uhum, uhum. Mas e o psicótico, né, já que eu falei das três estruturas, o psicótico é o que a gente chamaria, né, comumente do louco, né, mais no caminho da loucura, a pessoa que tem uma doença mental, uma esquizofrenia ou uma coisa assim. Então, vamos separar esse. E temos o perverso. O que é o perverso? O perverso, ele não é um doente, né? Ele é uma pessoa que ele conseguiu identificar de alguma maneira que o benefício próprio, né, estar se beneficiando, é muito interessante e ele não sente culpa nenhuma por isso. Então, ficar lá naquela zona de conforto, na preguicinha, enquanto tá todo mundo trabalhando, tá tudo bem para ele, ele não vai sair daquilo ali. Tá? Então, esse é o perverso clássico, aquela pessoa hiperacomodada, aquela pessoa que é abusadora, né? Os relacionamentos abusivos, eles têm essa característica da perversão muito forte, tá? A perversão, ela pode ser chamada de crueldade? Sim, aí, né, você começa a entrar numa seara de crueldade, porque quem se beneficia sou eu e quem perde é você, Aham, né? E aham. chega num ponto extremo da psicopatia, né? Uhum. O psicopata, ele vem dessa estrutura perversa, onde eu faço as coisas e não sinto culpa nenhuma. Agora, um dado interessante para nós é o seguinte: mesmo os neuróticos, né, a maioria de nós, vamos dizer que a gente possa contar de 0 a 100. Nós não somos 100% nada, nem neuróticos. Então, nós temos um percentualzinho aí de perversão, né? E isso acontece lá na infância, quando a gente mente pela primeira vez e ganha parabéns das pessoas porque mentiu. A gente começa a gostar desse jogo, dessa brincadeira, É aquele tá? filme, né, que você assiste, no final você já tá torcendo que o ladrão ganhe porque ele tinha um QI de uma pessoa Isso, boa e, na verdade, ele foi errado o exatamente. filme inteiro e no final você já tá torcendo para que ele ganhe, né? Exatamente. Então você começa, né? A gente meio que se mistura nisso aí. O que a gente precisa perceber é o quanto que eu tô
dentro dessa minha situação atual, né, já que a gente está usando o exemplo aí do preguiçoso ou da zona de conforto, o quanto que eu estou usando de mecanismos, isso está me beneficiando de tal maneira que até doente eu estou ficando. Então você começa a ser vítima do próprio benefício, aspas, né? Fantástico. Então isso é bem preocupante e é um ponto de atenção aí para todos nós, né? Nenhum de Aham, nós está livre aham. disso. Eu soltei um post hoje falando sobre valor próprio, né? Ah, Que ele não é o arrogante, porque o arrogante ele não consegue se enxergar que ele tem tanto valor quanto o outro. O uhum, outro, ele não precisa desaparecer para que eu apareça, né? O lógico. valor próprio, o amor próprio, como foi falado no início, ele aparece para que seja benefício para o próximo também, né? Porque senão você se torna um retroalimentador que não dá fruto, né? E o fruto é dado para que Uhum. venham, colham e se alimentem, né? É. E aí eu queria te fazer uma pergunta sobre o narcisismo nessa questão. O excesso de valor próprio, ele pode vir de uma raiz de pais narcisistas, por exemplo? Márcia, só um segundinho. Gente, eu tirei um pouquinho os comentários, porque eu queria ver um pouquinho do rosto da Márcia melhor, esse rosto lindo. E tá chegando muita informação. Então, as perguntas do inbox vão ser respondidas no Stories, tá? Hum, E as perguntas aqui dos comentários, ou comentários importantes, que realmente são bem cabíveis, eu vou pedir para alguém do time anotar, que a gente também vai estar respondendo isso depois para a gente continuar ouvindo a Márcia. Nós temos 20 minutos e ela tem muito que passar. Mais uma vez eu digo, caneta e papel na mão, print da foto, não importa se a gente está fazendo caretão, você não importa não, né, Márcia? Sair de feinha, né? jeito nenhum. Quem tem título não precisa de nome, né? Aliás, quem tem nome não precisa de título, né? Então, ó, gente, print da tela, põe no teu stories o que você está aprendendo. Eu acho que a melhor forma de ser grato é realmente tendo a atitude de falar, poxa, isso serviu para mim. Se fez sentido para você, faz. Se não fez, it's okay. Pode, né, tomar um cafezinho, fazer Uhum. alguma coisa. Mas se estiver fazendo sentido, deixa a mensagem, sabe? Deixa a gente entender que fez sentido a gente também estar aqui com Ah, você. uhum. Márcia, tem a ver essa questão da crueldade, da perversidade, ou então o que responde brutalmente por um mecanismo de defesa, né, Uhum. com a questão de uma infância numa educação narcisista? De pais narcisistas, né, que você falou. Sim. Então, os pais, né, de uma maneira geral, eles veem os filhos, né, como a própria extensão. Por isso que Aham. a gente diz que filho é herdeiro do narcisismo dos pais. Uhum. Então, se a gente não cuidar, a gente vai fazer com que o filho faça aquilo que a gente quer, né? É natural isso. E com relação a filhos de pais narcisistas, por exemplo, serão narcisistazinhos? A gente chama isso Explica um na. pouquinho do narcisismo. Tem muita gente chegando aqui perguntando. Explica Ah, tá. rapidinho o que é um narcisismo, por exemplo. Aquela Um condição. exemplo. Pode ser um exemplo. Tá. O narcisista é o seguinte: é bom pontuar que, na verdade, quando a gente usar aquele exemplo que eu usei na semana Pode passada, usar. né? Acho que Uhum. fica bem claro aí para quem está chegando. A gente, quando nasce, a gente tem, né, um desenvolvimento natural, né, de órgãos e corpo, etc. E o nosso psiquismo, ele também está em desenvolvimento, tá? E vamos imaginar assim, não só o cérebro, tá, pessoal, mas o psiquismo mesmo, em termos de emoções e sensações. E quando a gente chega no mundo, né, Freud chamou isso do trauma do nascimento. Então, é o nosso primeiro grande trauma, porque é uma primeira recepção, vamos dizer assim, negativa, né? De frio, são as sensações, é a única, a gente é muito primitivo, né? O que a gente percebe é dor, as pessoas mexendo na gente, aquela sensação de onde eu estou, né? Uhum. Obviamente não Uhum. elaborado desse jeito, mas Sim. com sensações. Uhum. E para que a gente tenha uma proteção nesse sentido, a gente tem um primeiro movimento, vamos dizer assim, narcísico, que é aquela sensação que a gente precisa se proteger, né? Então, um autocuidado, que a gente chama de autoerotismo, onde o bebê ele vai chupar o próprio dedinho, né?
onde ele vai se confortar, onde ele vai chorar, porque ele sabe que ele chorando ele vai ter o colo de novo. Então, isso é um movimento que a gente pode chamar de um movimento narcísico, de chamar atenção para mim ou de me cuidar, de me acalentar, porque eu estou vivendo uma situação adversa, tá? Esse é um primeiro momento, falando também muito superficialmente, tá? A gente chama isso de narcisismo primário. Depois a gente vai crescendo, vai fazendo as relações, né, com as outras pessoas e a gente começa a ter prazer, inclusive, na troca. Não só de receber, mas de doar. E aí isso vai num crescente, né, até a gente chegar saudavelmente na vida adulta, né? Com muitos percalços. Tanto que a criança pequenininha, por exemplo, quando chega o irmãozinho, a criança fica com ciúmes, não é verdade? E muitas vezes faz febre. Por quê? É mecanismo de defesa, né? Inconsciente. Por quê? Fez febre, todo mundo volta a atenção. Numa repetição disso, né? E é lógico que a gente vai evoluindo e a gente vai parando com isso naturalmente. Mas numa evolução disso, narcísica, a gente chega numa condição de hipocondria, né? Como a gente também já conversou um pouquinho sobre isso. Então, são várias doenças que acontecem. Então, a gente tem que cuidar, né? São as doenças psicossomáticas, por exemplo, a gente tem que cuidar disso para não chegar no momento e numa situação de angústia, porque não é gostoso ter um monte de doença, mas você meio que registrou no seu psiquismo esses ganhos, tá? Então, basicamente é essa condição aí narcísica, tá? De autoproteção. E nessa autoproteção chega um momento que você evolui achando que ninguém é interessante, só você é interessante. Aí que entra esse narcisismo que pula um pouquinho do neurótico e vai para o perverso. Um narcisismo perverso, do megalomaníaco, né, de se achar melhor do que todo mundo, vai por esse lado. Se você, por exemplo, tem um filho, é um megalomaníaco e tem um filho, você pode, o que a gente chamaria de transgeracionalidade, ter uma tendência a seguir por esse caminho. Porque a gente funciona muito em termos psíquicos de cópia, né? De ver o que está acontecendo, de olhar a reação das pessoas, né? A nossa cultura dita muito a nossa forma de ser, né? A nossa personalidade, ela é moldada aí de acordo com a nossa vivência. Então, nesse sentido, a gente pode garantir, sim, que uma criança que é muito, por exemplo, super protegida, ela vai chegar na vida adulta, muitas vezes, sendo uma pessoa extremamente arrogante, achando que ela é melhor do que as outras pessoas. E é aí que a gente tem essa definição que eu citei sobre as estruturas. Você acaba caminhando por uma estrutura perversa em função da educação que teve, né? E dos exemplos que teve dentro de casa. E aí, Márcia, eu vou aqui, ó. Gente, eu vou abrir aqui de novo os comentários só para vocês pontuarem. Estou entendendo, estou compreendendo, tenham perguntas sobre. Eu vou já abrir aqui a caixinha para a gente fazer pelo menos umas 2 perguntas. Por Tá. isso que eu acho importante que a gente, como pais, a gente compreenda o seguinte: se você é um pai ou uma mãe que trabalha muito, ou você está passando por um momento na vida, né? Agora mesmo à tarde, estava conversando com uma pessoa que separou. A tendência de um divorciado, de uma mãe divorciada, é dar tudo que ela tem de atenção para compensar aquele momento do filho. E aí ele vai entender automaticamente que quando ele está passando por problema, quando ele está doente, ele tem a atenção que ele não tem quando ele está tudo bem. Então, a tua atenção também pode alimentar a situação. A maneira como você para ouvir o filho, ele também pode entender. Poxa, quando eu tô assim, eu sou ouvido. É o mesmo bebê que chora a noite inteira e toda vida que ele chora, a mãe dá o peito. Ele vai entender que é um mecanismo de conversa. Não, pronto, agora eu volto para cá porque aqui eu tenho um peito, vou chorar de novo. Então, se toda vida que o pai e a mãe trabalham muito, não dá atenção, não consegue ver, parar e sentir a alegria da criança, ela só vai dar atenção quando eu tô doente, quando eu tô com febre, quando eu tô sentindo alguma coisa. Agora eu senti meu pai que parou tudo para falar comigo. Ele não tá conversando comigo e falando no telefone, ele não tá conversando comigo, não tá... Quando o Lucas e Gabriela chegam para mim, né, os meus filhos, 14, 16 anos, para conversar alguma coisa comigo, quando eu olho, que eu vejo que é muito importante, eu paro e digo, por favor, é muito importante, eu quero dar muita atenção devida para isso.
Nesse momento, a mamãe não pode. Espera só um pouquinho que a gente já vê isso aqui. Porque aquilo que Uhum. realmente eles precisam, que é normalmente o que é importante? Quando é algo que eu posso enfatizar o que é certo. Foi um trabalho bem feito, foi um esforço próprio, algo que eles venceram de lutas deles mesmos, alguma coisa que é importante para eles. Aquilo vale a pena enfatizar. Porque aquele elogiozinho dado, meu filho é lindo, olha que coisa Uhum. mais. Gente, olha só que coisa mais linda. É pegar a criança, eu estou expondo, trazendo a atenção cada vez mais para ela de uma coisa que Sim, não é tão relevante. Então é importante que se criem situações que a pessoa criou de verdade, construiu. Olha, eu tirei uma nota boa. Olha, eu não estava me sentindo bem hoje, eu fui lá e respirei, parei para respirar, né? Que são as coisas que eu uhum. ensino, né? Estou falando dos meus filhos. Sim, Parei para praticar um pouco uma palavra proferida positivamente sobre mim mesmo. Fiquei melhor. Passei por isso e consegui. Fiz a minha nota certa. Olha, mãe, terminei minhas tarefas da casa. Ajudei com não sei o quê. Então, são coisas que existem realmente. Então, eu paro para poder dizer parabéns por isso. Que felicidade demonstrar isso. Porque senão a gente se torna adultos que a gente só consegue chorar com os que choram, mas a gente não consegue se alegrar com os que se alegram, né? É uhum. aquela pessoa que cresceu sabendo que a atenção só tem quando é ruim. Quando não é ruim, tudo bem, ninguém para festejar. E É aí entra verdade. aquela história que você falou do medo, né? Daquela coisinha que a gente tem de tá tudo certo, mas em algum momento vai acontecer alguma coisa ruim, né? Da As ansiedade. pessoas aqui estão falando que estão entendendo sim, que está claro. Eu vou abrir a minha caixinha aqui para algumas perguntas. Gente, vou tirar aqui de novo um pouquinho, tá? É, Márcia, tem aqui uma pergunta que eu achei super interessante. É, valor próprio pode ser uma cilada de comparação? De que não De ouvi? comparação. De comparação. É, Ah, eu não, eu tenho valor e o outro não tem, algo do tipo? Seria isso? seria isso. Aham. Aí entra nessa questão de você achar que o teu valor é melhor do que do outro, né? Eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio. Todos temos valor e temos uma condição, sem dúvida nenhuma, de história de vida. Então, algumas pessoas vão ter mais ou menos facilidade em função do seu histórico, né? E isso precisa ser respeitado, sem comparações, né? Essa é a base, por exemplo, do nosso trabalho em análise. É Uhum. individualizado. Ah, olha só, aqui tá com um relâmpago horrível, É né? mesmo? Tá chovendo absurdo e eu tô percebendo que tá piscando a luz. Sério? Não, não tá aparecendo para mim, pelo menos. Não. Foi um barulhão aqui Vamos, agora. vamos pegar aqui o pessoal. Gente, tá tudo certinho aí, com relâmpagos e tudo? Tem muita gente nova entrando também. E tem gente Kael, em vários lugares, né, vários também. lugares, vários lugares, é. Parabéns para vocês que tomaram a prioridade aí de decidir estar aqui. Então, Márcia, continua. Dá só um oi aí, gente. Tá tudo certo? Não tem ninguém vendo nada errado na internet? Tá funcionando bonitinho? Fala, deixa eles ir comentando, eu vou olhando. Então, falando essa questão da comparação, é ter essa percepção, né, de que as pessoas são individualizadas. E quando você falava o teu exemplo aí de como que você procede com os seus filhos, eu acho que isso é muito importante a gente alertar também a questão da nossa cultura, né? Como a gente falou, é através da nossa cultura. Deu uma travadinha para mim. Deu uma travada para mim. Não sei se está dando para vocês. Talvez seja na própria internet dela por causa dos relâmpagos lá. Vou esperar reconectar aqui um pouquinho. É, vocês estão me vendo e ouvindo? Eu acho que travou, né? Então, acho que foi por causa dos relâmpagos dela. Eu vou chamá-la aqui novamente. Deixa ela se conectar. De repente foi alguma coisa que aconteceu lá. Enquanto ela não se conecta aqui, é, também acho, Sam, meu esposinho, gente, tá aí, muita gente querida. Olha só, vocês estão compreendendo o que uma educação ela pode realmente trazer a, a autocentralização? Gente, valor próprio não é autocentralização. Valor próprio não significa que eu sou a única no mundo, significa que eu sou um ser único. Ela está aqui acabando de falar. A Márcia estava falando aqui agora sobre a análise, ela vê as coisas de uma forma individual. E sim, tem que ser assim, né? A gente tem que buscar
tanto a análise, quanto a psicologia, Voltei. quanto um processo de coaching, Faltou luz mesmo. eu percebi que tinha sido, mas tudo bem, a gente continua aqui. Eu estava falando para eles que, como você estava falando, né, tanto a análise quanto um processo de mentoria, coaching, psicologia, seja o que for, um pediatra, quando um pediatra passa o dia inteiro atendendo bebês, a mãe que leva seu bebê, não quer saber o que ele fez o dia inteiro, ele quer saber que o bebê dela é o Lógico. único, né? Aquela pessoa que vai ser ouvida como se fosse o primeiro bebê, né? Então Sim. a gente realmente tem que ver as situações de uma forma individual. Cada um tem sua história, cada um tem o seu caminho e tem o seu alvo a ser atingido, né? Pode continuar, Márcia. E aí, nesse sentido, né, de como que você está educando seus filhos, isso não é tão instintivo assim, Uhum. né? Porque nossa pulsão, o nosso instinto, é importante que a gente entenda isso, é narcísico, né? Filhos são herdeiros do narcisismo dos pais. Se você, que é o teu caso, você busca autoconhecimento, você lê, você quer entender o que que acontece, como é que funciona, né, a relação de pais com filhos, o que que acontece na adolescência, você busca entender isso. Então, hoje você toma essa atitude porque você buscou mais conhecimento. Sim, Eu acho que perfeito. isso fica bastante claro que a gente precisa se desenvolver. Tem gente que fica marcado lá, ó, a minha mãe e meu pai me tratavam dessa ou daquela maneira e fica nessa murmuração e vitimização eterna, né? Não, eles tiveram a história deles, a gente está falando de muitos anos atrás, né? E eu tive uma história parecida com essa que eu estou relatando, de uma pessoa que a mãe morreu já há 10 anos e ela chorava todos os dias, lembrando o quanto a mãe foi ruim para ela. E ela tinha essa angústia, né, de, poxa, minha mãe morreu, mas eu não consigo me libertar disso. E aí a gente foi conversando e construindo, né, e direcionando para um autoconhecimento, para uma sublimação, né? Vai cuidar de pessoas que você vai, de alguma maneira, substituir esse falta, entre aspas, de amor materno, né? Usa o seu amor materno para você usufruir disso. E nesse caminho, realmente, ela saiu daquele quadro depressivo, era um quadro depressivo terrível, porque ficava muito voltado a essa questão anterior aí. Então, a gente precisa se desenvolver, é uma realidade. Né? A Márcia, nossa muito mente, como legal o que a você está gente falou, falando. é potencial que a gente tem, mas é um potencial que a gente pode desenvolver. Tá? Perfeitamente Me o que você está fala falando. quantos minutinhos aí que eu já me perdi Nós temos de novo. 6 teoricamente, mas como eu comecei um pouquinho depois, a gente deve ter esses 7 minutinhos. A gente consegue concluir. Para Tá. encerrar o que você está falando, que eu achei fantástico. Inclusive, tem pacientes seus aqui Atende. enfatizando o seu trabalho. É muito legal, gente. Oh, que Sejam coisa linda. bem-vindos e parabéns pela atitude de reconhecer, né, aquele que realmente ajudou. Eu acho fantástico. Eu sou apaixonada por quem é grato. Márcia, eu tenho uma Ah, paixão por pessoas que conseguem reconhecer, né, e se juntar. Eu falo que sim. a gente não tem o poder de multiplicar do zero, né? Eu falo, gente, só mesmo o único líder o maior líder da humanidade, que é Jesus Cristo, conseguiu multiplicar do zero. Nós não temos esse poder. A gente tem que somar para multiplicar. E eu É acho realmente verdade. isso muito lindo. Então, olha só, você falando, né, desse conhecimento. A pura verdade, Márcia, muitas coisas eu só consegui desenvolver quando eu parei para realmente, primeiro, me perceber, me autoconhecer. Por isso que eu sou apaixonada por isso. Eu tenho uma verdadeira paixão pelo autoconhecimento. Eu acho muito interessante, até quando as pessoas chegam para o meu marido, para o Samuel, se vem fazer perguntas financeiras, ele fala, eu não sei, deixa eu entender primeiro o que está por trás do seu ser como finança. Porque a gente enxerga o dinheiro de uma forma, você enxerga de outra, tem uma crença por trás, coisas que você está aplicando que não Sim. deveria. Enfim, o autoconhecimento é realmente a base de tudo. Tanto É. que o Lucas, ele é mais apaixonado, a Gabriela já é mais comedida. Então, quando o Lucas vem mostrar uma coisa que ele fez, ele já vem assim, mãe, porque eu fiz e tal, não sei o que, e eu tenho que entrar na mesma vibe dele, que fala assim, poxa, filho, que bacana, né? E o meu esposo é como a minha filha, ele é mais comedido. Então, quantas vezes eu cheguei e falei assim, amor, lembra, né, do temperamento, quando ele te mostra alguma coisa, fala, ô, filhão, arregala o olho, assim, fala alguma coisa. E realmente eu comecei a perceber que depois disso, o Lucas começou a mostrar mais as coisas diretamente para ele também. Ele não vinha só diretamente para mim, porque ele já estava começando a corresponder de acordo com o que ele recebia. Então, esse Uhum. medo que as pessoas têm, porque o que eu percebo muito nos atendimentos, mas é um medo de se conhecerem. Parece que eles vão abrir uma caixa de um nada que eles não querem ver nunca. E parece que ali É. tem um monstro maior do que são. E na verdade, não tem nada disso, né? Como você falou do início, Uhum. é compreender o ser,
coisas do passado que a gente não tem mais que estar carregando, né? Por quê? Uma vez a gente estava num treinamento e alguém levantou e falou assim: ai, Orlane, eu estou estudando sobre o medo. É o terceiro livro que eu estou estudando sobre isso. Eu falei: pare de estudar sobre o medo. Arranca, sabe? Joga isso em outro canto, mas vai estudar sobre a coragem, né? Eu não quero medo, então por que que eu quero? Não quero ser ansiosa, então para de estudar ansiedade, vai estudar o que é temperança, né? O que que é Uhum. alegria, o que que vai te acalmar, o propósito de vida. Então, às vezes, a gente perde realmente muito tempo buscando lá de trás, como desculpas, na verdade, né? E, É. Marcinha, eu queria que você deixasse uma mensagem desse sentido, desse medo de olhar para dentro, né? De encorajar as pessoas a buscar mesmo esse autoconhecimento. Gente, eu vou deixar um e-book para que vocês possam baixar. Alguém do time também pode colocar aí o link e eu vou colocar no Stories. Lembrando que muitas perguntinhas nós vamos colocar as respostas no Stories. A Márcia tem 2 vídeos fantásticos no canal Saúde e Superação sobre o conforto e a mudança, zona de conforto e a mudança. Eu super valido. Eu assisti, super valido. E a questão da gente realmente começar a se conectar com nós, conosco mesmo. Não adianta você rodar o mundo inteiro, ser uma pessoa tão viajada, tão conhecedora de tudo menos de si. Você não vai usar muito isso para o mundo, né? E o mundo precisa do que você tem para passar como mensagem. Fala aí, Marcinha, pra gente. Ó, 2 minutinhos, e aí a 2 minutinhos. 2 minutinhos. 3 minutos. Hiper breve. Bom, eu acho que assim, dentro desse tempo, o máximo que eu consigo dizer é que a pessoa realmente busque o autoconhecimento, né? Pela via que ela achar que é válida, né? Se a terapia, um processo de coaching, né? Seja o que for, pela busca pessoal, mas sempre observando a si próprio, né? Qual é o meu nível de angústia? Eu estou o tempo inteiro me comparando com as outras pessoas, parece que todo mundo tem valor e eu não. Talvez você está buscando ser o que você não é, né? E é esse movimento aí que vai fazer com que você realmente fique cada vez mais frustrado e adoeça, né? Esse é que é o problema, tá? Então, para não ser interrompido pelo Instagram igual semana passada, eu já terminei. Pode... Então, gente, o que a Márcia falou agora é uma dica importante. Analisa o que você tem dentro de você, valoriza o que você tem dentro de você, agradeça o que você tem, mas não é um agradecimento do tipo olhar para o outro e falar assim: nossa, mas tem gente ferrada uma hora dessa, olha como eu dou tudo bem, obrigado. Não, você não precisa ser grato porque o outro tá mal. Não, gente, você tem que ser grato e ao ponto de falar: poxa, eu sou tão grato por isso que eu ainda posso ajudar aquele que não tá. Não é, porque eu preciso encontrar alguém mal para poder ser grato pelo que eu tenho. Não, gente, isso não é gratidão na sua integridade, né? Então vamos ser gratos de verdade, sabe? Agradecer, inclusive, por você ter que aprender a desenvolver paciência com você mesmo. Olha que gratidão linda, né? Não Márcia, é? obrigada, querida. Obrigada pelo teu tempo, pela tua Imagina. disposição, pelo Eu conhecimento, que pela agradeço. experiência, viu? Pelo seu jeito sempre simples, humilde, manso de ser. Admiro muito você, você é uma pessoa muito querida, viu? Muito querida mesmo. Obrigada. E a gente sempre Obrigada soma com mesmo. você. Obrigada, viu? Que bom. Obrigada pela oportunidade. Amei estar A aqui com gente vai vocês, viu? disponibilizar também essa live no canal da doutora Márcia, gente. Então, olha, você que veio pela primeira vez no canal, no perfil, seja bem-vindo sempre, tá? E a gente agora se fala no Stories, tá bom? Vou responder lá. Continua perguntando que eu vou responder. Vou logar outra caixa de perguntas. Um beijo grande, Márcia. Boa noite a todo mundo, Beijo, querida. gente. Um Boa abraço, querida. noite. Muita gratidão. Um beijo. Tchau. Também, beijo. Tchau.